Começamos mais um Domingo na Fábrica, programa que vai ao ar todo domingo às 10h30 da manhã, na rádio fabricadegaiteiros.net e no YouTube da Fábrica de Gaiteiros. Esse programa tem o apoio do Bar do Alexandre, que fica no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, na Saldanha Marinho, esquina com Gonçalves Dias, e do Posto Vacari, na Avenida Rio Branco, número 26, lá em Santa Rosa. E hoje o programa é muito especial. Eu tenho aqui comigo meu grande amigo e um grande acordeonista, músico de mão cheia, que agarrou o mundo e hoje vive lá no velho continente, em Portugal. Eu estou falando desse grande acordeonista, Luciano Maia. E aí, Luciano? Tudo certinho? Tem que aproveitar que o Luciano deu um pulinho aqui pelo Rio Grande do Sul, e eu digo, bom, vamos pialar o Índio Velho, porque né, ele tem muita história para contar, e agora muito mais ainda, né? Tá morando lá na Europa, em Portugal, e a vida dele é música o dia inteiro. É isso, Luciano? Vim aqui me refrescar um pouco, ver os amigos. Está bem quente lá, mas credo, 40 graus na sombra não é fácil. Meu Deus. Mas vim, prazer estar aqui contigo, bom conversar, bom conhecer aqui o estúdio da Fábrica de Gaiteiros, enfim, né, da rádio. E, enfim, é sempre uma alegria a gente voltar para casa, passa um tempo longe, né, claro. Mas não dá para ficar muito tempo. Então, bom estar contigo aqui, meu velho. Que maravilha, é isso aí. De vez em quando o Luciano dá uma chegadinha aqui no Brasil. E como é que estão o Luciano? A gente tem muita coisa para falar, né? Começou lá em 99, quando ele gravou O Sonho Novo, né? Um disco que até foi premiado no Açorianos. E isso. Tu veio lá de Pelotas, tu gravou lá e veio para cá e veio chegando. Como é que foi essa história? Cara, a minha história começou, acho que como a maioria da gente, acho que também a gente já falou sobre essa coisa, né, do tradicionalismo, do CTG, entrou muito cedo na minha vida, então essa parte de 99, 18, 19 anos, já tinha trilhado essa estrada toda, já tinha tocado baile com o grupo Quero aqui em Porto Alegre na época, e aí, cara, eu entendi que o baile não era muito a minha história, assim. Eu lembro que naquela época eu não entendia direito as coisas, mas já tinha o Renato, assim, como um cara que, né, o Borghetti como um cara que fazia coisas diferentes, né, já te via por lá, tu, Pedrinho, naquela época, o Daniel. Então, cara, eu me lembro de ter assistido um show lá na Associação Rural de Pelotas. Nossa Senhora! Acho que era o Asa Branca que vocês estavam fazendo lá, cara. E aí, então, mas assim, eu me dei por conta que, eu tocava e ninguém parava pra me olhar, né? Eu digo, não tá fazendo muito sentido, assim. Então, mas, cara, acabei na minha cidade lá, que eu sou de Pelotas, acabei conhecendo aquela rapaziada que tava eu era guri, né? 17, 18 anos, mas conheci, naquela época morava lá o Joca Martins, que é de lá, o Marenco morava lá, o Cristiano Quevedo, um outro amigo, Chiru Antunes. Então tinha um festival muito grande lá no Teatro Guarani, que era o Sírio, que era um festival universitário, coisa e tal. Sim. E ali aquela coisa meio que começou a me alimentar de alguma forma. Não fazia parte ainda do movimento, mas enxergava que aquilo ali tinha uma coisa diferente. E como tinha andado aqui em Porto Alegre também, e voltei para Pelotas, aí em 97, 98, por aí, eu digo, eu tenho que gravar um disco, né? Aquela coisa de... E aí tinha um estúdio, lá em Pelotas tinha estúdio. Fiz um disco, e é esse disco que tu comentou agora, que é um disco que na época, assim, para mim, soava diferente das coisas que se fazia, porque ao menos o Renato, que era um cara que já me indicava um norte, o Renato Borges tinha uma sonoridade um pouco mais diferente, assim, né? Mas o resto que eu ouvia era sempre a coisa de baile, o Albino, o Edson Dutra, o Gildinho. Então eu digo, cara, aí eu conheci o Raulito nesse meio tempo, né, a música do Raulito, o disco Los Caminantes, e aí que foi gravado aqui no Brasil, coisa e tal. Sim. E aí aquilo ali me deu um norte, assim, de conhecer as milongas, do jeito que eles tocavam e... Mais ou menos isso. Aí 18 discos depois, eu tô com 18 discos agora. 18 discos? 18 álbuns, né? Olha Mas só. Esse primeiro disco, assim, foi importante porque teve o Açorianos, eu consegui na época uma gravadora para lançar o disco aqui no Sul, então... E com esse disco eu fui selecionado para o Brasil da Sanfona, se eu não me engano, da Miriam Taubing, em São Paulo. Uhum. Então foi meio rápido demais, até assim, essa cruzada do CTG, do festival, para cair na Avenida Paulista fazendo show, assim. Então
Acho que essas coisas foram as coisas que se encaminham às vezes, assim, né? E deu certo, e é um disco que até hoje eu escuto, assim, é um disco que eu gosto. É difícil a gente gostar dos discos da gente, não sei tu, né? Mas tem disco meu que eu escuto, esse aqui não tá tão legal, assim, né? A gente sempre acha que poderia ter ficado melhor, né? Porque a cabeça vai mudando, né? Então, Claro. tipo assim, as coisas que se fazia na época, hoje já foram, né? Claro. Mas esse disco eu tenho um carinho. É o primeiro disco que foi produzido eu junto com o Negrinho Martins. Negrinho Martins, baixista. Que na época estava voltando de Portugal. O Negrinho morou em Portugal, uns 4 ou 5 anos. Então ali também muito cedo já comecei a ouvir aquelas histórias ali da Europa, aquela coisa toda. E volto a dizer, aí o Renato, a gente ouvia na tele, não, o Renato voltou da Europa agora, com a pouco crioulo, aquelas coisas todas, né, bicho? Então fica sempre essa semente dessa ideia, né, que eu vim perseguir agora. Faz 2 anos que eu moro lá em Lisboa. Enfim, e é uma energia nova, né? É uma outra cor, vamos dizer assim. Sim. Para a vida e para a música, né? Claro. Que legal. Os teus estudos, Luciano, conheço o Luciano, né? A gente tocou muito tempo no quarteto e sei que o Luciano é um cara muito estudioso, né? Sempre ali, né? Como foi lá em Pelotas esse início, assim? Tu teve um mestre lá? Cara, eu tive um direcionamento, sim, por esse amigo que eu te falei, que é o Negrinho Martins, que é irmão do Joca. O Joca, na época, fazia faculdade de canto lírico. Então o Joca sempre foi um cara que foi o primeiro cara que foi lá em casa me buscar para entrar nesse movimento do nativismo, assim. E ele ia lançar o primeiro disco dele no Teatro 7 de Abril, lá em Pelotas. Sim. E aí o Neuci Vargas tinha gravado os dias. Eu estou ficando velho também, né? Até eu já estou velho. Sim, o teu primeiro disco, Sonho Novo, é do século passado, né? Cara, e aí o Joca foi lá em casa, enfim. E... Puxa, eu me perdi o que nós íamos falar agora. Não, sobre os teus estudos, do Negrinho. Sim. E aí o Joca já tinha essa coisa, assim, do estudo, do canto lírico, eu achava aquilo bonito, assim, né? Tocava, porque até então eu fazia como sei lá, aquela geração, a geração anterior fazia, assim, sempre com a prática, né? Tirando música dos outros, praticando, os concursos de gaita, coisa e tal. Mas não tinha muito conhecimento sobre como as coisas funcionavam. De assim. técnica e coisa. Era muito mais no feeling mesmo, assim. Sim. E aí, o Negrinho, que estava voltando de Portugal, veio a calhar, como diz lá em Portugal, né? Veio a calhar que a gente se encontrou nesse momento para tocar com o Joca. E o Negrinho escreveu tudo, rapaz. Que tinha as cifras, as paradinhas, não sei o quê, me deu aquela papelada toda. Eu digo, mas o que eu faço com isso agora? E aí, fiz como todo. Vou dar uma de ligeiro aqui, né? Peguei o disco, tirei tudo do disco. Ok, só que ele tinha escrito as coisas diferentes do disco, né? Ai. Aqui tem uma parada, aqui tem uma frase que não sei o que. Aí eu entendi que tinha uma certa profundidade ali, que eu tinha 18, 19 anos. Que tinha uma certa profundidade que eu não estava preparado para nadar, assim. Uhum. E naquela época eu me lembro que a coisa do festival ajudou bastante, assim, nessa coisa de buscar material, porque aí o Negrinho me indicou algumas coisas que eu deveria ouvir, deveria tocar, aprender, mas não tinha muita gente para ensinar aquelas coisas, harmonia, improvisação, enfim, essa linguagem mais moderna da música, até mais americana, né? Que é aquela coisa de... Eles criam um método para tudo, né? E realmente já tinha um método organizado disso. Cara, eu fui buscar informações disso. Eu me lembro que a primeira encrenca que eu comprei foi conseguir xerocado um songbook do Tom Jobim, né? Para tocar Garota de Ipanema. Aí, rapaz, aquilo era um monte de F e Suzy, 7 e 9. Eu digo, caramba... Aí aquilo ali, aí é um caminho que não termina mais, assim, né? Aí eu fui para esse caminho realmente de entender como funcionava essa linguagem. Um outro músico que me recebeu agora em Portugal, chamado Tunico Goulart, que é Teu amigo há muito tempo. Meu amigo, é um guitarrista que trabalhou com todo mundo na Europa, ele mora no Algarve, lá ao sul, então ele foi um cara que foi dar um workshop naquela época também em Pelotas, no conservatório, lá eu vi esse conservatório, e ele trouxe muito material de Portugal também, me deixou muita coisa. Então, cara, aí a curiosidade vai mandando, né? Porque aí eu fui vendo que tinha sons que não saíam do meu acordeon, que saíam no acordeon do Sivuca, que saíam no acordeon do Chiquinho do acordeon, que saía no acordeon do Frank Marocco, aí vai para aqueles acordeonistas americanos, coisa e tal. E aí... Cara, aí até hoje é uma coisa que eu tô sempre procurando, assim, cara, o que eu ainda não estudei,
Claro que aquela coisa do dia a dia, né, do filho, de tudo mais, de gravar, acaba tirando um pouco essa atenção, vai distraindo um pouco, né? Sim. Daquela coisa de estudar. Então, hoje em dia, eu já não estudo tanto quanto, a menos na pandemia. A pandemia foi uma boa parada, assim, para botar de novo os dedos em dia, né? E a cabeça funcionar melhorzinho também com a música, né? Claro. Então, cara, mas é uma curiosidade que eu tenho até hoje, assim, eu não tenho nenhuma formação, até eu comecei, na pandemia, um curso de música, coisa e tal, uma faculdade de música, mas não me adaptei, como diz o Dalchin, né? Não me adaptei, né, tia? Então, não era por ali o meu caminho, então já estava com esse plano da Europa, de bom, assim que abrir o aeroporto, quer saber, eu vou dar uma volteada para lá. Que legal. Então é mais ou menos isso, mas é uma coisa que até hoje eu tenho curiosidade. Então, tipo assim, onde eu vou recolhendo material, encontro gaiteiros, guitarristas, pianistas, saxofonistas, vou juntando um monte de coisa, muita coisa eu traduzi na pandemia, então com a coisa de ter um tempo eu não falo bem inglês, então, tipo, aliás, nem falo inglês. Né? Acostumado com o Júlio, que andava sempre com nós, e agora a Cecília fala bem, né? Então, minha filha que tá com 13, né? Isso é bom, a minha filha, a Júlia, também se formou em inglês o ano passado, se formou com 15 anos, né? E fala... Não, né? E elas falam fluente, parece que nasceram com aquilo, né? Que legal. E nasceram mesmo, né? Eu sei do teu cuidado e o meu também, cara, desde pequeno, acho que ela tem que estar preparada com essa linguagem, que a gente viu, né? Eu vi, a gente viu muito isso viajando fora também, que às vezes a gente ficava na mão do Júlio ali, né? Pra pedir um sanduíche, né? Só o que a gente entendia era beer. A beer dava certo em qualquer lugar sempre. Eu sempre brincava na Alemanha lá, que eu sei contar até 10 em alemão, né? Aí eu disse, bom, a gente consegue pedir 10 cervejas, depois temos que mudar de bar. Pô. Mas, cara, eu sou curioso até hoje, assim, bicho. Então, aí agora, nesse momento também lá por Lisboa, lá também surge... Aí, pô, me encontrei com um Diamandu lá, com um monte de gente, o Diamandu tem um estúdio, aí a gente começou a fazer umas coisas, pô, tu podia me gravar aqui, né? Pô, que ele sabia que eu já trabalhava com produção, aqui coisa, eu já tava meio fugindo desse universo, assim, não tava muito afim de voltar, porque não é que eu não goste desse universo, é que ele me tira o tempo de ficar tocando. Estudando, exatamente, a gente estava conversando há pouco aqui, né? Porque aí vira frequência, vira posição de microfone, cabo, sistema, né? Que a gente tem um estúdio aqui, sabe? A gente conhece desde que do Dakar pro estúdio, né? Sim, é um universo que tu tem que entrar nele, né? Tu tem que estudar, não tem jeito, né? Não, tem que pesquisar. E é muito, assim como, por exemplo, estudar um instrumento é aquilo que falar, técnica, isso e aquilo, beleza. As outras são informações que a gente vai colocando aqui para dentro, mas se eu tiver, por exemplo, tecnicamente em dia e a cabeça mais ou menos organizada, eu vou indo. Mas, pô, estúdio não, né? Já depende, o cara chega com um instrumento, o cara tem um som, o cara muda o cabo, muda o posicionamento do microfone, muda o comportamento do equipamento, né? Sim. Então, poxa, então foi um desafio também, que hoje é uma coisa que a questão de um ano e meio, eu tenho feito muita coisa lá, tem que entrar para esse mundo também, então tem que estar sempre adequando os dois universos. Então eu pelo menos eu acabo não parando de estudar nunca, né? Assim, mas por curioso mesmo, por curioso. Alguma coisa do Sonho Novo? Toca aí? Acho que tu lembra ainda? Toco. Vou tocar aqui, eu lembro. E nem é minha. Deixa se eu me lembro dela aqui. Que eu acho que, pô, cara, foi o ponto inicial desse disco, assim, essa música. Se eu me lembro de tocar ela, se eu errar, que nem dizia o Sivuca disse que foi visitar o Albino Manique aqui uma vez, aí disse que o Albino, pô, ficou aquela coisa aqui, pô, pode tocar pra mim? O Albino pediu pro Sivuca tocar, ele pode errar? Se pode errar, ele toca, né? Deixa eu ver aqui.
Nossa Senhora! La Punhalada! Essa milonga é clássica, né? É uma milonga que eu acredito, assim, tu deve ter participado muito nos rodeios, festivais, concursos de gaita e tal. E essa é uma música que eu acredito que os acordeonistas devem tocar bastante, né? Ela é um standard, né? Standard da música aí do sul do mundo aqui, vamos dizer, né? Sim. Se eu não me engano, ela é do Quintim Castelhanos e Celedônio Flores. Isso, é isso aí. A gente não gravou com quarteto, não, né? Não gravamos, mas nós tocávamos no show. Nós tocamos, né? Ela é boa pra trombone, essa música. Cara, mas eu me lembro que essa música foi uma das primeiras músicas, assim, que me acendeu uma outra cor na época, assim. Porque eu ouvia as coisas mais modernas, né? Que o Renato já tinha as percussões, tinha o Caco, e às vezes tinha o Kiko, e tinha... Cara, esse era um disco de violão e acordeon, assim. Eu digo, pô, isso aqui é legal, acho que eu consigo... Essa sonoridade eu consigo reproduzir, assim, porque é uma sonoridade não um pouco mais acho que simples no sentido de ser duas pessoas, né, dois músicos, e foi assim que eu gravei esse primeiro disco, coisa e tal. Isso é uma coisa que ainda até hoje meio que segue essa formação. Eu gosto muito dessa formação de baixo, violão e acordeon. Agora eu tenho uma formação lá na Europa, na realidade, que é um trio, né, que são dois brasileiros, um aqui de Porto Alegre, que é o Djamien Farias, que é sei. O Djamien, que é um músico excelente, cara, um grande cara. E ele é filho do Marco Faria, né? Agora eu não sei te dizer. Eu conheci o Djamien lá, porque ele já tinha andado pela Irlanda. É muito bom, é ótimo. Mas é um grande músico, assim, cara, muito, muito mente aberta, um cara... aquelas coisas que às vezes dá certo, né? E deu certo da gente se encontrar lá. E o outro é o Rogério Pitomba, que é do norte, coisa e tal. Também não me lembro de onde ele é aqui. Mas a gente encontrou lá e, enfim, a comunidade vai se abraçando, né? Vai achando as coisas em comum, né? O Djamien já tomou mate, ó, já dá pra quase fazer uma roda, né? E o repertório, Luciano? Tem coisa gaúcha, tem coisa brasileira? Como é que é? Eu lá... Nesse trio aí, nesse trio eu me posicionei com composições minhas. Então, assim, por mais que... Eu me lembro que uma vez a gente tava fazendo um negócio com o Dominguinhos, e aí o Dominguinhos comentava assim que para ele tudo sempre era um baião, sempre era um shot, sempre era uma... E aí eu ouvi aquilo assim, mas e me dei por conta no andar da carruagem, como a gente disse, que para mim eu posso fazer um choro aqui, se eu compus essa música, né? Mas ela não vai ser um choro, ela vai ser uma milonguinha mais calma, ela vai ser uma vaneira mais calminha um pouco, ou algo agitado. Então, como eu sempre parto e eu não consigo fazer diferente das coisas, dos ritmos regionais, meu trabalho acaba tendo aquele DNA sempre que não perde. Então, o meu repertório, né, do meu concerto, como dizem lá, né, concerto e coisa, que é um show, né, mas eles fazem, é mais chique a coisa lá. Então, são coisas próprias, que aí sim, com arranjo de trio, né, o Djamien toca uma guitarra com um baixo, né, com pedaleira junto, e isso... Eu gosto da formação de trio, porque a gente fiz uma vez a gente fez com o quarteto também aquele projeto do Guima, né? Lá do Rio, eu não lembro o nome agora do instrumental, alguma coisa instrumental. Circular Brasil. Circular Brasil. E aí o ano que eu fiz, a gente já tinha feito com o quarteto, aí o ano que eu fiz era alguém que estava começando a carreira, convidava alguém muito grande, mas cruzando as culturas, né? Sim. Então eu me lembro que na época, quem é que eu vou convidar? Eu me lembrei do Hermeto. O Hermeto, eu quero tocar com o Hermeto. Aí o Hermeto não tinha data, não podia fazer. E aí, o outro cara que eu já ouvia aqui muito e conhecia as coisas dele, já tinha visto ele tocar com muita gente também, era o Arismar do Espírito Santo. Sim. E aí o Arismar, que tu conhece bem também, o Arismar, o que vamos fazer? O Arismar é baixista, né? Combinei com o Guima, né? Não, o Arismar vai de baixo acústico, vai de elétrico, o que ele quiser, enfim. E... Aí tu monta o teu trio aí, então, né, bateria, violão, o que tu quiser, sopro. Eu digo, não, vou pegar um trio que eu gosto para encostar um baixo. Aí peguei o Paulinho Fagundes e o Marquinhos Fê. Bateria e violão, ok, deixamos organizado aquele repertório para encontrar com o Arismar em Recife, para ensaiar e ali 2 dias depois tinha concerto, coisa e tal.
E aí, pô, chegamos lá, marcamos ensaio, aí chegou o Arismar, ô, meu compadre, não conhecia ele pessoalmente, né? Aí, falando por código. Só código, o cara tem que ter uma tradução simultânea ali, né, cara, pra entender ele. Aí chegou ele, abriu o case, um violão de 7 cordas. Aí eu digo, aí eu e o Gui, mano, ele, pô, e o baixo, bicho? Não quero tocar baixo, vou tocar violão 7 cordas. Bom. Aí pouco pra falar, né, cara? Pô, um monstro daquele e tal. Então, violão 7 cordas, coisa e tal. Maravilha, a gente armou o concerto. E tocamos toda a turnê daquela turnê ali com o Arismar de 7 cordas. E aí, cara, mas aí a gente também, como tinha uma parte que a gente fazia antes com um trio, eu digo, pô, essa coisa funciona, porque é menos um cara, mas assim, ele dá liberdade, os guris tocavam muito aberto, assim. Sim. E já tinham tido banda junto, né? O Paulinho Fagundes e o Fê, né? E, cara, eu digo, pô, aquilo ali funcionava super bem. Eu digo, isso aqui dá liberdade para nós 13 e funciona aquela sonoridade de trio. E aí agora, como lá eu precisava de uma sonoridade que tivesse uma coisa um pouco mais universal, assim, que pudesse conversar com os festivais de jazz, que pudesse fazer parte de outro tipo de ambiente, que não só da coisa regional, ou que eu tivesse só representando essa regionalidade, né? Eu armei a mesma formação, cara, e por acaso deu certo, assim, que os caras lá também, o Djamie e o Pitomba também tinham uma relação musical muito forte. Que legal. E o circuito que vocês fazem lá, tu falou de festival, tem bastante festival lá, né? Festival de jazz, isso aí é principalmente no verão, né? O verão é o ponto forte, assim. Portugal tem um circuito de jazz que não é tão grande, né? Mas tem circuito de jazz. Mas a Europa, enfim, né? Acho que... Pô, não quero errar aqui, mas arrisco dizer que eu acho que a música mesmo, que talvez acaba sendo comum na Europa, é o jazz, e no mundo, né, na realidade isso. Então, porque Portugal não consome tanto a cultura deles quanto a gente consome, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul. Eu fui para lá a convite do Tunico, que é esse amigo que eu falei, para fazer parte da turnê de uma cantora chamada Cuca Roseta, uma fadista. E aí, então eu fiz os concertos com ela até o fim do ano, naquele ano em que a pandemia abriu. E eu consegui acessar esse universo do fado, assim, que é um universo que não é tão de circulação do acordeon, né? Então eles tocam sempre, geralmente, com guitarra portuguesa, que é um bandolim com afinação completamente diferente, e a viola de fado, que eles chamam, que a viola de fado, na realidade, é um violão de 6 com corda de aço. Então é isso. E aí então tem o fado. O outro universo que eles consomem muito acaba sendo um pouco a música pop, né? E o jazz. Então eu acho que o jazz tem um circuito muito grande lá para fazer e tem que, né, buscar os espaços para acessar isso. Né? Claro. Teve a Womex, lá se chama Womex, mas a Womex foi lá em Portugal 2 anos seguidos, que é aquela feira de jazz muito grande. Então ali foi que eu preparei esse trabalho para ter, né, essa circulação um pouco mais de jazz, né? E ficou, é o trabalho que eu faço. Ou faço coisas solos. Mas tem muito espaço, museu, biblioteca, né? Isso é bom do velho mundo, assim, que sozinho a gente resolve muita coisa, né? Eu consigo resolver porque é isso, museus, bibliotecas, pequenos teatros, salas, as freguesias que eles chamam lá, que na realidade são os bairros, né? Então, cada junta de freguesia que são as subprefeituras. Então, cada junta tem um teatro, né? Então, a gente acaba encontrando. O Totonho Villeró foi tocar lá, né? O Totonho tá morando lá também, tá né? Lá, não, tem uma gauchada lá, velho. Tem uma gauchada tomando vinho lá, que eu vou te dizer uma coisa. Tem CTG lá, Luciano? Cara, não tem. Olha aí, ó. Não tem. Eu tenho um contato com uma menina lá que ela agora, como tem muito brasileiro chegando lá, já faz desde que eu fui, na realidade, desde a pós-pandemia, assim. Então, mas, cara, tem muito gaúcho indo pra lá mesmo, assim, uma gauchada. E aí ela tá fazendo, tipo, agora mandou o segundo costelaço. E aí, cara, ela tá começando, então, criar ali uma turma, né? De que tem. E ela me comentou que tá com um plano de abrir um CTG, mas me lembrei do Júlio, que o Júlio dizia que o CTG é a maior franquia do mundo, né? Sim. Que tem em qualquer lugar. Eu digo, cara, Portugal não tem, meu. Não tem. Não tem. Eu li uma reportagem saiu, acho que na revista Veja, há muitos anos atrás, que o CTG
era o maior movimento em número de associados do mundo. Né? E é impressionante. Tem até no Japão, tem em tudo que é lugar, Nova York, né? No Brasil todo. E claro. Me chamou a atenção essa coisa de não ter lá. Assim, mas assim, eu creio que Portugal também tem uma cultura interiorana deles assim, muito, muito forte. Né? Então as regiões se diferem. O Portugal inteiro é menor que o Rio Grande do Sul. Né? Sim. Mas eles se diferem muito culturalmente, tanto na comida. É como comparar, por exemplo, Caxias, né, a Serra, com Santana do Livramento. Sim. São universos diferentes. É uma raça, né, gaúcha, do sul do Brasil, é uma energia que se formou através da coisa da hereditariedade, assim, mas cada um tem as suas particularidades, né? Então, lá também. Então, a cultura difere bastante, mas é muito forte. Tanto a coisa que a gente gosta, que é da bebida, o vinho é muito bom, né? A comida deles é muito bom. Eu estranho um pouco porque eu gosto de carne assada, né? Então, eles o abate o bicho é muito novo lá, então eles abatem ainda terneiro muito novo, sem gordura, sem. Sim. Então eu acabo estranhando um pouco o gosto lá. Sim. Cometendo um frango mesmo. Né? É mais parecidote com o nosso aqui. Né? Mas a culinária portuguesa é muito interessante, né? Eu me lembro que, às vezes que eu tive lá, né, se comia muito bem, principalmente frutos do mar, né? Que eu sei que é uma coisa que tu não aprecia muito. É como disse o Porca Velha, eu gosto, mas não a ponto de comê-lo. Né? É isso aí. E cara, mas fruto do mar também. Eu moro num lugar que tem na realidade eu moro em Benfica, que é bem pertinho do estádio do Benfica ali, que é em Lisboa, né? A freguesia de Benfica, e tem um mercado público ao lado. Então isso facilita muito, mas até hoje, assim, eu olho aquele monte de peixe lá, eu digo, mas não é, camarão eu como, dá uma preguiça de fazer, né? E aí o que eu fiz? Comprei uma churrasqueirinha de sardinha, né? Que eles comem muita sardinha assada lá, coisa e tal. Churrasqueirinha de sardinha ali eu faço. O que dá ali, né? O que dá, né? Mas eles comem o borrego, tem uns bichinhos bem pequenininhos, assim, que eles chamam de borrego, as ovelhas pequenininhas, né? O bichinho pequenininho. Sim. Aí dá pra passar ali. Quase inteiro. Aí tem que ir corteando, assim, né? Salta um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, coisa e tal. Queima os dedos naquelas churrasqueirinhas pequenas. Mas que maravilha. Jazz sanfônico. É isso que tu denomina a tua música? Cara, nesse momento lá, sim, né? E é estranho por um aspecto, assim, porque a gente no Sul nunca chamou o acordeon de sanfona, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, gaita em Portugal é uma palavra que tem não dá para dizer sempre. Assim. Por exemplo, eu passei a tarde tocando gaita. Porque gaita né, quase um palavrão? Quase um palavrão, é um palavrão. então assim, mas não é em todos os lugares, depende da região. Sim. Mas, em geral, a palavra gaita, que a gente fala a vida inteira, não funcionou. Assim, mas é um exercício que tem que fazer para não falar gaita. Não, um dia eu cheguei no fado lá e, tá cansado, Luciano? Diz o cara lá do fado. Eu passei a tarde tocando gaita. Ele... Bons entendedores entenderão, né? Aí o cara, que isso? Não fala palavrão aqui, cara. Eu digo, não, mas eu tava tocando gaita. Então aí, cara, quando foi um momento de me posicionar, né, musicalmente, quer dizer, eu já tava há 1 ano lá, tocando com muita gente, fazendo outras coisas e tocando de tudo, assim, mesmo, de tudo mesmo. Nunca imaginei que eu teria que tocar coisas que eu tinha estudado, mas nunca utilizei aquela música, né, para muita coisa. E quando foi para fazer o meu trabalho, se eu chamar de gaita, não vai ser legal, né? Sim, claro. Aí, se eu chamar de música regional do Sul da onde? Sim. Né? Porque lá tem a África, lá tem muito africano, né? Coisa de Cabo Verde, Angola, o sul de onde, né, cara? A música, sul do, sul do Brasil. Aí eu digo, caramba, como é que eu vou chamar essa coisa? Aí tu vai, qual é o mercado? Festival de jazz, festival de jazz aqui, festival de jazz de Almada, festival de jazz de não sei o quê. Eu digo, cara,
o OMEX, que é um festival de música universal, mas mas o jazz, né, tem muita gente que canta, coisa e tal. Até me deparei com uma cena que eu não achei que não era tão de canção, mas tem muita canção, assim, na OMEX, por exemplo. Enfim. Eu digo, cara, preciso chamar de jazz esse negócio, né? Então tem que chamar de jazz para me posicionar. E sanfona, eu falava, quando os caras. Aí eu comecei a entender no dia a dia, que eu chegava lá, você o que toca? E muito turista. Portugal é um país turístico, né? Então, sim. O turismo gira tudo lá. E aí eu digo, eu toco sanfona. Sanfona, nossa. Aí eles já faziam assim, eu digo, é por aí. Estão me entendendo. Aí, cara, eu vou ter que me posicionar e vou ter que me posicionar como sanfona. Não é que seja. Não é do meu pertencimento, vamos dizer, né? Aqui, fábrica de gaiteiros, né? A gente chama de gaiteiro, eu sempre fui. O que tu toca? Eu toco gaita, eu sou gaiteiro, né? O gaiteiro do fulano de tal, o gaiteiro do grupo é eu, né? Então, mas a explicação longa, né? Mas para dizer que sanfona foi o que eu entendi que eles compreendiam como um instrumento com fole, né? Então, né, o Martin Suede, que é um amigo também argentino que mora lá, coisa tal. O Martin também chama de sanfona, o bandoneon, né? Uhum. O fulano também toca sanfona. Não, sanfona. É um bandoneon, então a gente começa a se deparar com enfim, com uma diferença cultural mesmo, né? Tanto nas palavras quanto nos instrumentos, como eu disse, por isso que eu explico. O cara, não, vai ter eu não sei imitar o português, a Cecília fala direitinho, né? Mas vai ter uma guitarra de fado e uma guitarra de português e uma viola de fado. O que deve ser isso, né? Uhum. Pensei nos troços medieval, né? Mas a guitarra portuguesa eu já conhecia, embora seja um instrumento muito antigo mesmo, né? Mas eu disse, o que será a viola de fado, né, cara? Fiquei pensando na viola de coxo, fiquei pensando nas coisas aqui, viola caipira, o que será? Não, era um violão com 6 cordas, só que com corda de aço, mesma afinação, tudo. Uhum. Então muda a comunicação, assim, e o jazz sanfônico é um projeto que foi feito especialmente para circular dessas coisas de instrumentais na Europa. Sim. Mas o que interessa pra gente aqui mesmo, claro, é a música. Tem que me dar um desconto que eu lá só falo com os portugueses. Não, mas tá muito bom o papo, né? O Domingo na Fábrica tem esse aspecto cultural também, né? Onde a gente conversa aqui, os músicos contam as suas histórias. Domingo na Fábrica, que tem o apoio do Bar do Alexandre e do Posto Vacari, que fica lá em Santa Rosa. Todo domingo, às 10h30, no YouTube da Fábrica de Gaiteiros e na rádio fabricadegaiteiros.net. Rádio Fábrica de Gaiteiros, a rádio que toca sonhos. Toca mais uma, hein? Claro, vamos lá.
Que maravilha! Como é o nome desse tema? Janelas ao Sul. Janelas ao Sul. Janelas que também ao Sul, é o nome de um é o nome de um disco meu, isso. Sim. É. Que foi gravado lá no Da Capo? É, exatamente. Olha, nem lembrava dessa parte. Foi gravado lá, foi gravado. Bah, não vou lembrar o ano isso, mas tem que ter uns 10 anos, eu acho, né? Né? Sim. Foi gravado lá. Eu, Paulinho, Wagner Cunha participou, o Giovanni Berti, o Rodrigo Maia, o Arenhalt. Sim. Acho, tomara que não tenha esquecido nenhum, mas essa turma foi que a gente fez, captou lá. Sim. Depois acabou que quem mixou foi o Rodrigo Reinheimer. O Rodrigo Reinheimer. Cordiona-me, Dois Rios, Cordionita, Pra Se Ouvir Tomando Mate. Tem música, tu gravou discos cantando, né? Tu chegou a ir pra essa linha, assim. Tu desistiu de cantar, Luciano? Cara, não, eu não desisti de cantar. Te confesso que faz um tempão que eu não canto, assim. Mas porque é aquela coisa que eu te falei. A curiosidade vai levando para outro caminho. Tu vai entendendo que naquele momento tem que desenvolver outras ferramentas, né? Sim. Assim como foi com cantar, né? Na realidade, eu não tinha muita ideia de cantar. A minha ideia era montar um grupo em que eu pudesse compor as coisas regionais. Porque a coisa da narrativa, assim, da palavra, artisticamente eu tinha que conhecer as coisas, né? Então era difícil. Às vezes eu não tinha ainda eu não estava identificado com o texto, né? Mas, enfim, daqui a pouco me vi tendo que cantar, porque eu começava a compor, tinha muita coisa, gravei os discos, e aí, na época, quem eu convidei para cantar comigo é um cantor chamado André Teixeira, que é um músico de São Gabriel. Grande cantor. E aí ele foi convidado para participar de um outro trabalho, dos meus amigos também, que é o César e o Rogério, tocar violão, ele, pô, vai lá. Então, e eu tinha shows para fazer, tinha coisas para fazer. Eu disse, cara, e agora? Gravei um disco todo com canções, né? E era meio a meio até o disco, mas eu, já tinha os shows para fazer, o que eu vou fazer agora? Vou sair? Não vou fazer? E eram espaços que necessitavam, enfim, dessa narrativa gauchesca, enfim, da coisa da letra, né? Uhum. Bicho, me tranquei no estúdio que eu tinha lá também e fiquei urrando lá, né? Eu na frente de um C3000, né? Cara, me gravava, já tinha gravado disco e tal, mas cantar um show inteiro é complicado, assim, não é uma coisa assim. Mas o Luciano canta muito bem, ele é afinado, mais afinado do que muito cantor. Mas é isso que depois eu fui me dar por conta, Hilton, que é uma coisa que eu me dou por conta, por exemplo, lá em Lisboa, hoje em dia, né, que fala o português, né? Eles dizem que a gente fala o brasileiro, né? Mas, enfim, a língua tem muitas parecências, né? Tem muitas coisas diferentes já, assim. Eles dizem que a gente evoluiu o português e eles ficaram com o português mais antigo. Uhum. Mas, por exemplo, hoje eu escuto coisas antigas que eu gravei que pô, a música é bonita, mas ela não era para mim. Eu tinha feito para o André, eu tinha feito para um festival, eu tinha feito para outra coisa. Sim. Então, e aí quando a gente sai do país, por exemplo, fui morar lá, o que eu vou cantar aqui, né? O que vai funcionar aqui, né? Acaba que a gente... Eu me dei por conta porque muita coisa do que eu cantei não fazia mais sentido nesse momento, né? E aí, cara, acabo cantando alguns velhos clássicos por lá, às vezes sai Última Lembrança. Agora a Clary Costa estava por lá, a mãe do Emanuel, eu fiquei mais preguiçoso ainda, porque nós andávamos espado lá e a Clary cantando. Mas enfim, cara, eu tenho, não tenho certeza agora, eu tenho mais uns 6 ou 8 discos, 5 ou 6 discos cantando, na realidade. E eu tô com um disco que tá gravado agora, que a gente gravou, o Gabriel Selvagem, tava lá de bobeira na Europa, ele estava morando lá, agora está meio num trânsito de vai e volta do Brasil para fazer os trabalhos dele, coisa e tal. E aí ele ficou 15 dias lá em casa. E aí, aquele calorão que eu comentei no início, né? Pô, nós se olhava no sofá, assim, o que nós vamos fazer? E aí, o dia vai até as 10 da noite lá no verão, 15 para as 10 é dia ainda. E a segurança é muito boa. Então... aquele dia não acaba, né, cara? Aí eu vou começar a levantar cedo, ou final da tarde, quando dá uma refrescada, vamos se grudar a gravar.
E aí eu gravei, tô com um disco de canções gravado, não sei quando vou lançar isso ainda, mas... Olha que maravilha. Tem um disco de canções novas, coisas que eu fiz com o Gujo, que mais tem, cara? O Gujo sempre é meu parceiro maior, assim, mas... tem uma música que tá saindo agora, que eu gravei, chamada Abre a Cordiona, Compadre, que é uma música que eu cantei na Moenda aqui. Perdi pro Chico Sarati essa. E aí, agora eu gravei ela de novo, que faz parte desse repertório, eu lanço ela como single agora em setembro, que é uma música do Erlon Périx. Posso cantar ela aqui, acho que essa eu me lembro da letra ainda. Olha só. E aí, que sai agora como single, mas é uma música que eu premiei na 26ª Moenda. Me disse o Terreira, que está na 37ª. Eu participei, inclusive. Lá, agora, é a 37ª mesmo? Coisa Não, 36ª. Sexta? Então, faz 10 anos essa canção. E é uma música do Erlon que foi feita pro Borges cantar. E aí o Borges não podia ir ao festival. E aí o Borges, não, chama o Luciano para cantar. Ele, então agora com essa coisa aí toda, né, do Borges ter nos deixado aqui solito, né? Foi pra... Sim. Então, eu digo, eu preciso gravar essa música aqui e, enfim, deixar um registro, né? Uma homenagem a esse amigo, esse parceiro que... Deixa eu ver se eu me lembro a letra toda aqui. Abre a cordiona, compadre, que o sonho e a saudade te pedem benção. Tristeza e felicidade, sensibilidade no toque da mão. Abre a cordiona, compadre, que o sonho e a saudade te pedem benção. Tristeza e felicidade, sensibilidade no toque da mão. Pode ser uma gaitinha de botão, no entreveiro da fumaça do galpão, quando bate um coração apaixonado, a sanfona tá do lado sonorizando a canção. Uma lágrima caindo no sertão, som de seca na canção do Gonzagão. É a sanfona traduzindo sentimentos, emoção que vem de dentro, sanfoneiro coração. É a sanfona traduzindo sentimentos, emoção que vem de dentro, sanfoneiro coração. Abre a cordiona, compadre, que o sonho e a saudade te pedem benção. Tristeza e felicidade, sensibilidade no toque da mão. Jogo do fole, de bugio, shot e rancheira, e na vaneira morena arrastando o pé. A querência vem chorando em cada nota, grita do fundo da grota um costeiro chamamé. O seu Francisco, gaiteiro lá da fronteira, repetiu a vida inteira declarando seu amor. Salve a cordiona que a alegria nos empresta, ela é a rainha da festa e é sagrado tocador. Salve a cordiona que a alegria nos empresta, ela é a rainha da festa e é sagrado tocador. Abre a cordiona, compadre, que o sonho e a saudade te pedem benção. Tristeza e felicidade, sensibilidade no toque da mão. Abre a cordiona, compadre, que o sonho e a saudade te pedem benção. Tristeza e felicidade, sensibilidade no toque da mão.
Que lindo! Eu não falei que ele cantava bem? Muito bom, muito bom. A gente tá louco pra ouvir esse disco aí, né? Tomara que saia logo. Pô, tem canções, justamente, às vezes a gente aqui, né? Eu, pelo menos, quando comecei a cantar, assim, era muito nessa função de fazer show. Então, eu sempre muito mais ligado ao entretenimento, né? Não tanto com a coisa da narrativa, das letras, né? Muito mais pensando em que aquilo pudesse, de uma certa forma, como diz a minha mãe, animar, toca uma música animada, né? Então eu ficava com isso na cabeça e lá eu me dei por conta que isso não fazia muito sentido. E o que fazia sentido mesmo para mim são músicas que têm essa narrativa um pouco mais calma e dizem mais de uma coisa mais universal, né? Sim. Eu me lembro que uma vez eu cantei uma música na Califórnia, porque eu queria cantar na Califórnia, né? E aí, venho do campo onde a indiada se governa e tem mais força na perna quando mostra as precisão. E o Bebeto Alves estava no júri naquela época. Aí o Bebeto, que isso, cara? Nós tocava rock com o Bebeto, eu, o Baumgarten, Paulinho Fagundes e, quem era o batera do Bicho da Seda lá, o Edinho Espíndola. O Edinho Espíndola, cara. Então, foi na época que a gente começou ali, que se encontrou no Ocidente, é isso? No Ocidente. Pra fazer o quarteto, coisa e tal. Aí o Bebeto, eu digo, achei que tinha cantado bem pra caramba, né, bicho? Puxadaço, pala no braço, né? Ele, gaúcho sou eu aqui, né? Aí desci do palco, encontrei o Bebeto, que isso, cara? Era uma música do Gujo, que tava num disco que a gente depois lançou um disco junto. Essa música se chama Pra Poncho que Topa Vento, se eu não me engano. Sim. Cara, mas aí eu fui me dando por conta, não dá, meu. Não sou do cavalo, não sou disso, eu preciso arranjar outra coisa, vou cantar gaita, então. A música gaúcha tem essa particularidade, né? A música bem gaudéria que a gente fala, né? É outra língua, né? É uma coisa bem complicada mesmo. Mas é uma coisa que eu falei, que a gente vai descobrindo. Por exemplo, eu como músico consigo me posicionar como um camaleão, vamos dizer assim, como músico, como produtor, como compositor. Ok, isso é uma coisa que no estúdio as pessoas não estão vendo a minha imagem, não estão ouvindo a minha voz, elas ouvem o meu acordeon, mas eu consigo fazer com que o meu acordeon soe... eu me lembro que na época eu sempre dividia assim, a música regionalista, a música tradicionalista, a música nativista. Eu sempre pensava, porque os nativistas gostam muito do chamamé, daquela sonoridade da Argentina, um jeito de tocar. O baile não, né? O baile é o master da acordeona. E sempre a gaita... Cara, o regionalismo, que eu sei lá como é que eu vou chamar isso, a música do Mano Lima, a música do Baitá, que eu acho mais regional, ela não é tradicionalista, né? E nem é nativista. Então eu digo, ok, ainda tinha mais as bandinhas que fazia na época aqui, musical JM, os atuais, San Marino, Banda Chopão, essas coisas que eu tinha que ir lá gravar, né? Sim. Então, por isso que eu digo, como músico eu me senti um cara que, beleza, eu consigo me mascarar de muita coisa e fazer bem feito. Sempre gostei de tudo que fiz, nunca, né? Sempre fiz com muito bom, muito carinho mesmo tudo. Mas quando eu comecei a cantar, os meus discos instrumentais eu já tinha minha imagem. Com o quarteto a gente também já tinha uma coisa mais misturada, que funcionava. E, cara, mas a canção foi uma coisa que eu acho que agora aí, 10, 12 anos depois dessas canções, eu começo a entender que agora eu acho que eu posso escolher melhor o que eu posso cantar. Sim. Se cantar novamente, né? Mas já tem um disco lá agora organizado. O quarteto foi uma coisa muito interessante, porque... tudo começou quando o Júlio Riso, trombonista, ele me procurou para saber como é que aprender se tocava. A tocar umas marcas. Aprender a tocar o chamamé, coisa que ele tinha umas partituras lá de um trombonista argentino e ele tocava aquilo, mas não fazia sentido para ele, né? Ele queria aprender o sotaque da coisa. Ele me procurou, a gente começou a tocar, começou a ficar bonito. E aí eu falei pro Júlio, a gente precisa botar uma gaita, precisa de um acordeonista. Ele, mas quem? Aí eu disse, tem o cara aí, tem o Luciano Maia, que eu tinha visto em alguns festivais, né? Por aí. Por aí. Esse cara, esse guri... tinha 19, 20 anos. Vamos falar com ele que ele tá vindo para Porto Alegre e de repente ele topa essa indiada aí com a gente. Mas onde é que ele tá tocando? E a gente descobriu que tu tava tocando no Ocidente com o Bebeto Alves e nós fomos lá. Eu e o Júlio chegamos lá, vem cá, tu quer tocar com a gente? E não é que ele topou. Não, pô. Mas eu disse, cara, eu sempre gostei dessa coisa do desafio, assim, né? E na época, tocar com o Bebeto já era um desafio, porque eu vinha do CTG e do festival naquela época, né? E do baile.
E aí, pô, cara, caiu o Bebeto Alves, pô, fiz uma turnê bem grande com o Bebeto, a gente viajou pro Brasil inteiro aí, e, pô, com essa turma. Foi legal, assim, muito legal descobrir essa sonoridade. Eu já fazia rock na minha cidade, lá com a Doidivanas. Doidivanas. E aí eu digo, pô, eu consigo fazer isso aí. E na realidade, é como dizia o Tom Jobim, né, cara, quando o Vinícius de Moraes convidou ele pra ele compor o Orfeu da Conceição, assim, aí, pô, não, porque eu fiz um lance aqui muito legal, porque nós vamos inaugurar, vou fazer isso aí no Teatro Municipal. E ele, pô, mas tem umzinho pra pagar o aluguel. Então, pô, é o Tom Jobim, essa história, né, é verídica. E aí também naquela época eu pensava assim, pô, preciso circular, né, em todo tipo de música, porque eu não sabia qual é o tipo de música que tinha aqui em Porto Alegre, né? Mas comecei a entender que a coisa era bem mais ampla do que era na minha cidade, assim, né? E embora eu já tivesse provado de algumas coisas nos festivais e tudo mais, tá aqui em Porto Alegre na época foi algo que me propiciou experimentar outras coisas, né? Então, eu acho que na realidade essa coisa da curiosidade que eu carrego até hoje, assim, de estar sempre pesquisando e, como te disse, poderia ter abandonado a canção também. Mas, assim, quando eu cheguei lá, muita coisa que não fazia sentido ou que eu não escolheria como um repertório que eu ia cantar, funcionava. Sim. Né? Porque, por exemplo, foi por vontade de Deus, termina um fado lá triste como... Lá, eu vivo nesta cidade e todos os ais são meus. Porra, aquilo vem triste, né, cara? Aí o que eu vou tocar aqui, né, cara? Aí tu começa a te dar por conta que coisas se parecem, né? Eu hei de amar-te sempre, sempre além da vida. Eu hei de amar-te muito além do nosso adeus. Eu hei de amar-te com a esperança já extinguida de que meus lábios possam ter os lábios teus. E aí vai, né? Sim. Mas eu digo, pô, cara, tem um repertório aqui que que pode funcionar para eu fazer essas coisas. Porque as pessoas também tinham curiosidade de saber o que eu fazia aqui, né? Aí eu fui procurar essas coisas que faziam sentido. Coisas que fazem sentido e também são bonitas, né? Pode tocar... Prelúdio a um Beija-Flor, do Gilberto. Gilberto Monteiro. Eu digo, cara, porque também era um jeito de eu também não ficar fazendo choro, fazendo só choro. Sim. Acabei morando no Rio antes da pandemia também. Então, pô, fui bem a fundo também nessa música, universo do choro, né? Fui, que é uma outra... É uma outra também, cara, é uma linguagem particular tradicional, né? A música portuguesa é tradicional, a música do Rio de Janeiro tem o samba, tem isso, mas a música tradicional de lá é o choro, meu. E isso é um buraco profundíssimo, assim. Sim. Porque é muita pesquisa, muito repertório. E não esquecendo que todo o repertório de choro é instrumental, né? Sim. Então, cara, vou fazer uma roda de choro hoje. Quem é o solista? É o Zé da Velha, é o fulano, trombone. Tá. Não, hoje é trompete. Amanhã é saxofone. Muda os tons, muda tudo, meu. Muda o repertório. Não, agora vai ser bandolim hoje. Ok. Meu, aí tu vai te dando por... eu toco choro. Toca choro nada, meu. Ouviu 2 choros. Ok. Né? Meu, tocar choro e buracar lá, coisa que o bebê faz muito bem, né? E conseguiu absorver essa coisa. Mas o que eu ia dizer, acabei me alongando, e é bom porque nós temos mas é isso, a gente tem tempo. A nossa rádio aqui, ela não é uma rádio burocrática, eu sempre falo nisso, né? Só porque eu me lembrei tudo e falei esse monte de coisa, na realidade, para linkar com o primeiro assunto do Júlio, né? Sim. Que o Júlio foi de nós que morou na Europa, né? Então ele morou na França, acho que 4 ou 5 anos, né? Ele morou na França. E ele sempre contava essa história de que quando viu o Renato tocar lá, tu tava junto, então ele ficou... ele chorava porque viu a música do lugar dele, que ele nem conhecia, né? Na realidade ele fazia o repertório de música... Erudita, né? Meu, tu nunca vai ouvir o Missioneiro do Tio Bilia? Dificilmente, né? A menos que a OSPA que toque com o Renato, né? Sim. Naquela época, né? Mas é uma coisa que o Júlio falava, não, cara, mas, pô, eu queria voltar pra cá qualquer jeito, não sei o que, tinha que terminar e voltar. Eu digo, pô, cara é maluco, né, meu? Tá lá, né? O cara já tá lá, conseguiu chegar lá, tem documentação, tá tudo, por que o cara quer voltar pra cá? Hoje eu sei explicar um pouco, assim, cara, que a palavra se chama pertencimento, né? Por mais que tu tente te adequar, né, pra circular com as pessoas, e não teve a mesma infância.
tu não comeu a mesma comida, tu não viu as mesmas cores, tu não conhece os políticos que fazem parte da história, né? Da coisa toda. E aí tu vai te dando por conta que tu faz isso durante muito tempo e a sensação que falta é essa, tu não pertence. Eu não consigo. É diferente de nós falar do mate, essa erva aqui, tá tomando qual? Aquilo não dá para tomar. Né? Então, o gaiteiro, eu não podia falar que eu era gaiteiro. Eu moro ainda em Lisboa, né? Tô lá. Mas assim, eu consegui com essa coisa de sentir mesmo, né? De sentir na pele que alguma coisa que a Cecília não sente. A minha filha que tem 13 anos, né? Ela não sente, ela fala com os tuguinhas lá, com os portugueses, fala na língua deles, vai para os lugares, faz piquenique no parque, joga dado, joga carta na frente do... Não é? Ela se sente super... Eu não consigo, entende? Não é a minha. Não... Mesmo quando vou tocar, vou ao fado, vou fazer um concerto com alguém... eles começam a falar daquele artista X, eu digo, meu Deus do céu. Eu faço coisas bem bacanas lá, tem uma cantora chamada Marisa, que eu faço coisas com ela pelo mundo, tem outro que é o Fernando Tordo, que é um cantor também, compositor, que foi responsável pela senha musical para os caras terminarem com a ditadura lá, né? Nossa. Então é um cara muito importante Então tem muita coisa acontecendo. Encontro com o Spock, por exemplo, de frevo. Spock frevo. Eu digo, cara, eu tô fazendo tanta coisa, pra tudo. O Luan Santana. Aí fui gravar o DVD do Luan Santana, cara. Digo, meu Deus do céu, cara. Tá me faltando coisas, né? O que é? Digo, aí tu vai entendendo. Cara, é o pertencimento, assim. E isso eu tenho com a minha região, com o meu lugar. Então, por isso que volto aqui, me abasteço disso, né? E... Hoje entendo aquilo também, né? O Diamanduca é sempre uma figura que mora em Lisboa também, tá sempre reunindo gente, mas bota gostar de churrasco, né? Não, é que, quando tem alguém que ele se identifica, né? Ele junta essas pessoas pra perto, né? É isso. Falei pra caramba, né, tio? Não, mas quero tá ver certo. Vocês editar esse programa, né? Não, aqui não tem edição, meu. Tudo direto. A moda velha, a moda antiga? Não tem nada de edição aqui. E parece que a gente falou pouco, né? Tem muita coisa importante. Fala por ti, porque o Rafa tá quase dormindo ali. O Rafa Costa é o nosso diretor do programa, né? E o Venâncio Costa é o nosso técnico, técnico de áudio. Eu sem boina, né? Aqui é uma costaiada aqui, né? São primos do Diamandu. Né? É, tio? Sim. Beleza. É a turma toda aí. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma particularidade que são os festivais, né? E é esse festival de concorrência. Lá tem esse tipo de coisa? Festival? Tem a Moenda da Canção lá, tem a Califórnia, tem a Guianuba. A Guianuba. Porra, foi longe agora. Tem, mas na realidade, tem um grande festival chamado Festival da Canção, que a gente já ouviu falar porque uma vez o Roberto Carlos ganhou em Sanremo. Olha, lembra? Só, exatamente. Né? Não tem a história que ele ganhou, que Sim. diz que até foi uma coisa que... Ele já tinha sucesso dele, eu não vou lembrar assim. Mas eu me lembro da coisa que a gente vê os especiais de TV. Não, o Roberto Carlos em Sanremo. Enfim, o Festival da Canção é o que gira, porque é o festival que tem eliminatório em toda a Europa, tudo na televisão. Então se selecionam 25, 30 músicas de cada país ali, e esse festival ele tem uma final em algum lugar da Europa sempre. Esse ano, se eu não me engano, onde foi? Não lembro. E eu tive a oportunidade de tocar com o Fernando Tordo, que é esse cantor, porque ele era homenageado de 50 anos dessa canção, que ele ganhou esse festival na ditadura. Sim. E ele teve que fugir do país, aquela coisa de ditadura. Então, tipo, uma homenagem gigante no Tivoli, que é um grande teatro lá de Lisboa. A gente gravou no Porto, na Casa da Música do Porto. Um especial pra SIC, que é a TV de lá. Então, cara, eu consegui descobrir isso. Mas é um festival mesmo, assim, de convidados. Não é um festival como o nosso aqui, que a gente... Tem uma triagem. Que tem uma triagem. É um festival de... Não, até existe a triagem... Não existe a triagem. São convidados. Eles convidam os compositores para participar e tem uma banda preparada ali para acompanhar, enfim, cada formação, né? Então, não é igual. Sim. Não acho igual porque eu acho que não alimenta, como a gente alimenta aqui,
uma criatividade direcionada, vamos dizer assim, porque o Rio Grande do Sul produz a música do nosso festival, geralmente produz muita coisa do regionalismo, né, do sul do Brasil. Então isso é uma produção massiva de coisas que consomem sempre novos músicos, né, gente para arranjar, para subir num palco tocar música uma vez, ao vivo. Né, acho que hoje em dia já nem é mais ao vivo as coisas lá. E eu toquei ao vivo com esse cantor, né, com esse compositor, mas tem festivais, mas não, acho que não tem a mesma carga profissional de conhecimento e de oportunidade de circular, né? Desde de compor, um dia tu vai tocar violão, daqui a pouco tu vai ao compositor, né? Tu vai ao compositor, alguém te deu uma letra. Então, tem festivais, mas eu acho que os nossos aqui nos mundo preparam, à parte, né? É um mundo à parte, cara. Tanto que a gente circula aí pelo mundo. Eu tenho, por exemplo, Portugal tem uma faculdade de jazz, tem a Europa, tem... Mas assim, por exemplo, eu tenho muita facilidade de me adequar às coisas, entende? Então, quer dizer, eu recebo uma cifra, eu vejo uma sonoridade, não é tão fácil circular entre várias sonoridades, assim. Não porque eles não são bons, mas porque eles estão direcionados. O que tu faz? Eu faço isso aqui muito bem. Então, eu sou um músico de jazz, eu sou um músico acompanhante, eu sou um músico de orquestra, eu sou um músico de... Eu já consigo... A gente tem uma alma de camaleão aí que... Sim. Porque... que aprende nessa época, né? É aquele velho ditado, né? A dor ensina a gemer, né? O músico brasileiro tem isso, né? Ele acaba circulando por tudo, porque senão tu não vai pagar o aluguel, aquele do Tom Jobim lá. Né? Não, e cara, a gente tem muita... Eles têm outras cores também de música, que eu digo, a música africana é muito forte lá, né? E eu nem sabia que isso seria... Né? A música de Cabo Verde, principalmente, ali é muito forte ali em Portugal, né? E... Tem festivais de música do mundo, tem de tudo lá, né? Mas, por exemplo, tu sai ali de Portugal, mas elas não circulam entre si, né? Por exemplo, a gente tem um país que, de alguma forma, a gente foi tocar no Recife, vai tocar no Rio de Janeiro, vai tocar não sei aonde, vai tocar... Os caras vêm tocar aqui. Lá, por exemplo, não vejo com tanta circulação. Esse porque, intercâmbio, assim, porque, por exemplo, vai do lado ali, vai para Catalunha, vai para Espanha, vai ali para Madrid, já é a música tradicional deles, o flamenco, né? Aí já são culturas que às vezes nem conversam muito. Aí, sei lá, vai para uma outra região, lá, a França, por exemplo. A França consome muita música brasileira, muito choro. A França tem um mercado de choro gigante. Então, no sentido de ter espaços para isso e ter alunos, ter gente para consumir. Então, eu digo, são produções que não têm nem sempre uma direção, como eu acho que não no Rio Grande do Sul, mas assim, o sul do Brasil aqui todo, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas aqui no Rio Grande do Sul acho que os festivais são mais fortes, né? De volume e tudo mais. Sim, né? Desde a criação da Califórnia, aquela coisa toda que já também era, né, para fortalecer uma identidade, pelo menos do que eu estudei, né, do Comar Duarte, do pessoal de Uruguaiana, para fortalecer e criar uma identidade, né, que pudesse nos direcionar. Sim. Agora a gente vai ter um recadinho do nosso, não vou dizer chefe, né, nosso grande mentor de tudo isso, da Fábrica de Gaiteiros, da rádio, de tudo, né? Sempre foi um sonho do Renato. O Renato vai dar as boas-vindas para o Luciano, um recadinho dele. Bem-vindo, querido amigo Luciano Maia, no Domingo na Fábrica. É uma honra para a gente receber esse grande músico, grande amigo, querido amigo, que já por diversas vezes esteve tocando na fábrica, na Barra do Ribeiro, no festival. Então realmente um parceiro da Fábrica de Gaiteiros. Eu sei que tu está aí junto com o Hilton Vacari, está em boas mãos no programa Domingo na Fábrica, então uma pena não poder estar pessoalmente, mas te deixo um grande abraço e sempre que vieres de Portugal para o lado aqui dos Pagos Gaúchos, tu vai ser muito, muito bem recebido. Um abraço Hilton, um abraço a toda a produção e querido Luciano, um abração também para ti. É isso aí, o Renato, grande recado, né? Obrigado, nosso Renato. anfitrião que sempre está aí conosco, de vez em quando ele vem, mas hoje não conseguiu, né? Coisa dessa vida de artista aí que não para, né? Sempre correndo o mundo. Nós estamos no estúdio da Fábrica de Gaiteiros. O Domingo na Fábrica é gravado aqui no estúdio, assim como vários programas da rádio são gravados aqui na Rádio Fábrica de Gaiteiros.
Temos o programa ao vivo, né? Segunda-feira, o programa do Pablo Costa, Serenata em Casa Convida, ao vivaço aqui do estúdio, no Menino Deus, aqui em Porto Alegre. O Domingo na Fábrica, que tem o apoio do Bar do Alexandre, que fica na Gonçalves Dias, esquina com Saldanho Marinho. E o Posto Vacari também é nosso apoiador, lá em Santa Rosa, na Avenida Rio Branco, número 26. Luciano, o papo tá muito bom, a gente tem muita história para contar, meu Deus do céu, não para nunca, né? Todos os músicos, eu acho legal uma coisa, os músicos vêm aqui, a gente começa a conversar, dali a pouco, pô, mas como eu tô falando? É porque esse pessoal tem muita história, é a música gaúcha, a música feita aqui, a nossa cultura que sempre tá aí, né? Transbordando de história, transbordando de cultura mesmo, viva para o Brasil inteiro, para o mundo todo. Muito obrigado, Luciano. Eu gostaria que tu tocasse mais uma aí para finalizar. Claro. E depois, né, tu dá o teu último recadinho aí. Né? Reclames do Plim Plim. Os reclames, a gente vai falar do site do Luciano, que está muito bonito. Eu visitei lá o site dele, está muito legal. Bilíngue. Né? São as necessidades que estão surgindo, né, cara? Pô, eu não falo nada, mas fica escrito, tá ali, né? Tocar uma música minha chamada Fincando o Garrão. Olha só. Olha só. Sapucaí, né? Fala pra nós, Santo. Tu tava com saudade de tocar música gaúcha, hein? Tava, qualquer coisa aqui que eu tô me lembrando. Tem, né? Pô, agora tem que ensaiar essa semana, tem uns concertos por aí. Os concertos farroupilha. Pô, tem que lembrar. Pô, esse repertório vai ficando... A gente vai mudando o jeito de tocar, na realidade, isso que às vezes acho que dá uma diferenciada aqui, vai num registro, não era esse, coisa e tal, aí pá. Mas é isso, meu velho, obrigado. Desculpa, tio. Não, que maravilha, Luciano. Muito obrigado. A Rádio Fábrica de Gaiteiros, a rádio que toca sonhos, agradece, né? O site do Luciano, lucianomaia.com, é super fácil, né? Quem quiser mais informações, tá ali, tá tudo ali, tem muito vídeo, muita coisa, né? E quem quiser contratar o Luciano, entra no site que tá ali todas as informações. Isso. A Thaís continua sendo tua produtora? Continua cuidando das coisas todas, então alguém tem que organizar a casa. Claro, né? Claro. Mas sim, pô, lucianomaia.com tem toda ali a minha história, tá nas duas línguas, né? Tá em duas línguas, tá em inglês e o nosso brasileiro, né? Brasileiro. Tá no nosso brasileiro. Então, mas ali, pô, eu acho que o site centraliza tudo, tem as redes sociais que também estão sendo sempre alimentadas, né? Ando mais preguiçoso agora para as redes sociais, porque lá não se usa tanto quanto se usa aqui, né? Então, o cara vai perdendo a mão às vezes, mas tá lá, tá tudo sempre bem abastecido e enfim, pô,
eu agradeço demais aqui a oportunidade de falar, né? Enfim, é legal esse bordão, né? De alimentar os sonhos, né? Da criançada, da gaiteirada, e além do público que tá ouvindo isso, né? Uhum. E eu acho que a gente tem a oportunidade de contar histórias, não é sempre que a gente tem essa oportunidade, né? Então eu fico feliz demais de poder dividir um pouco do que eu tenho aprendido por aí, né? Tocar um pouco, lembrar, vir aqui dar uma ensaiada também, né? Obrigado, meu velho. Obrigado. Muito obrigado, Luciano. O estúdio da rádio está aqui à tua disposição. Quando quiser, é só chegar aqui, né? Quando quiser divulgar algum trabalho, nós estamos aqui, né? Com o maior prazer. Sempre a gente vai divulgar esta gaita maravilhosa, essa sanfona maravilhosa. A gaita do Rio Grande. Pô, só quero deixar aqui um abraço especial, cara, pro Renato, né? Pro Marcão, assim, que são pessoas muito especiais, assim, que a gente está sempre em contato, assim, mesmo de lá. Eu digo, a pessoa que eu estava assim, sempre em contato era o Borjão também, né? Mas o Renato é um querido no mundo todo, onde a gente anda e fala o nome dele. Ele é um cara que pô, sempre me abraçou desde sempre, né? E isso segue há 25, 30 anos, desde a primeira vez que eu tive a oportunidade de chegar perto dele. E, enfim, vi a fábrica de gaiteiros ser construída, tudo mais. E, pô, parabéns por tudo, né, que ele carrega, mas principalmente de coração eu agradeço pela parceria de sempre, assim, que ele... Tendo ele como amigo, a gente nunca tá sozinho, sempre tem Que maravilha. Pô, cara, é um cara fenomenal, gosto demais da turma toda. Maravilha. Muito obrigado, Luciano Maia. Esse programa vai ao ar todo domingo, às 10h30 da manhã, com a direção do Rafa Costa e a técnica do Venâncio Costa. Muito obrigado e até domingo que vem.